Saudações, amigos do canal Vista Pátria, bem-vindos ao quadro Cultura e Verdade. Eu sou o professor Eduardo Vieira. Hoje nós vamos falar sobre o relativismo e os seus problemas para a sociedade. Muito bem, pessoal, todo o processo de aprimoramento intelectual de um indivíduo se destina a capacitá-lo, para que ele consiga ferramentas cada vez melhores para conseguir apreender a realidade. Isso é uma coisa muito mais difícil do que parece, Então a gente está sempre correndo atrás de ferramentas que permitam que a gente entenda melhor tanto o mundo que nos cerca quanto a questão das ideias, dos princípios, dos pensamentos e tudo mais. A nossa percepção da realidade surge a partir dos nossos 5 sentidos, Esses 5 sentidos recebem informação do mundo, passam para o nosso cérebro e a gente processa isso através de ferramentas abstratas que permitem que a gente encadeie pensamentos lógicos cada vez mais complexos. Somado a isso tudo, a gente recebe também input de terceiros, Ou seja, de impressões de sentidos de outras pessoas que também passaram por processamento intelectual abstrato. A gente soma esse negócio todo na nossa cabeça e a gente acaba formando a nossa opinião. É interessante observar que nesse processo, a gente nunca vai conseguir sucesso completo. Ou seja, a realidade, ou a gente poderia chamar assim também, a verdade, ela existe, ela é única, mas ela é complexa demais para que a nossa mente humana seja capaz de perceber. Isso é facilmente observável em exemplos pequenos. Por exemplo, se você olhar para uma maçã, você está vendo ali uma coisa relativamente esférica, de tom avermelhado, basicamente, que tem lá um pitoquinho, onde ela ficava presa na árvore. Agora, se você olhar bem de perto com mais atenção, você vai ver as inúmeras manchinhas amarelas, verticais, você vai ver imperfeições na superfície, você vai ver um monte de outras coisas, que são parte da realidade que você não tinha percebido meramente porque ela estava a uma distância maior de você. Se você usar uma lente de aumento, você vai ver mais detalhes ainda, um microscópio mais ainda. Se você cortar a maçã, você vai ver o interior dela, que pode ter, por exemplo, um bicho lá dentro comendo aquela maçã, que você não era capaz de, não conseguiria perceber sem abrir a maçã. Então, tudo isso faz parte da realidade. Então, a mera forma de você observar determinado objeto muda a forma, a complexidade, o nível de proximidade da sua percepção com a própria realidade. Então, a gente está sempre numa corrida para conseguir aproximar o nosso pensamento, a nossa percepção cada vez mais da verdade, da realidade. Muito bem. Para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre isso, em termos filosóficos e tal, eu recomendo um filme produzido pela Even Films, do Mauro Ventura, que ele está disponível no serviço de streaming Lumine.tv. Lumine.tv. A gente vai colocar o link aqui. Que é um serviço, inclusive, que eu recomendo a todo mundo. É um serviço cristão, conservador, que passa um monte de filmes, tem um monte de conteúdo para criança. Super legal, Você já paga o Netflix, de repente você pague o Lumine, que você vai fazer um bem para a sociedade, na verdade. Então, esse filme está lá, e esse filme discute essa questão da apreensão da realidade de forma muito, muito complexa, muito técnica, muito interessante. Vale a pena, Mas então, a gente busca, compreender a realidade de forma cada vez mais próxima dela, sabendo que a gente nunca vai chegar lá. Então, o que algumas pessoas fizeram, Eles começaram a dizer o seguinte: olha, na verdade, o que acontece é que não existe essa verdade. Essa verdade que vocês estão dizendo aí, que vocês estão correndo atrás, ela não existe, O que existe é uma série de opiniões, de visões, que podem ser completamente diferentes e elas são todas válidas. Então veja que distorção danada, O fato de eu saber que uma verdade existe, que eu não vou conseguir compreendê-la adequadamente, não significa que ela não existe. Ela existe, eu só não consigo percebê-la completamente. Então sim, a gente pode ter visões diferentes da mesma verdade, mas a verdade é uma só. As nossas visões estão incompletas. Vale a pena citar aqui o diagrama, esse diagrama que vocês estão vendo aí na tela, é um cilindro, Se ele for olhado de frente, ele mostra um retângulo. Se ele for olhado por cima, ele mostra um círculo. Observem que
Esse diagrama é usado justamente para vender para as pessoas o conceito de relativismo. Porque, de fato, você tem duas visões, né, diferentes completamente, mas de um mesmo objeto, de uma mesma verdade. Agora, isso não significa que as duas visões estejam certas. Na verdade, esse é o que é a grande pegadinha desse diagrama. Na verdade, as duas visões estão erradas. Porque aquilo ali não é um círculo nem um retângulo, é um cilindro, tá? Então, se você olhar de outro ângulo, você vai conseguir perceber que é um cilindro. Então, quem está vendo como um retângulo está errado. Quem está vendo como um círculo está errado também. Quem está vendo num ângulo mais tridimensional vai perceber que é um cilindro. Esse cara está mais perto da verdade, tá? Então, de fato, você pode ter visões diferentes de uma mesma verdade. Mas essas visões são incompletas, tá? À medida que você vai se aproximando da verdade, você vai convergindo para uma única visão, que é a visão da verdade, tá? Não é justificativa para você dizer que as duas visões estão corretas, muito pelo contrário, as duas visões estão muito erradas, tá? Porque um retângulo não é um cilindro e um círculo também não, tá? Então vale a pena a gente comentar isso aqui, tá? Por que o relativista, né, ele faz uso desse artifício, né? Por que é tão importante para ele diluir o conceito de que existe uma verdade única? Ora, isso é bastante simples de entender. Se você remove a existência de uma verdade única, tá? Que ultimamente essa verdade única ela está no caminho de Deus, isso é um fato, que é aquela entidade onipotente, onipresente, que age como um árbitro em cima das nossas vontades primais, né? Como um freio em cima dos nossos impulsos mais animais, né? e portanto, nos permitiu avançar em termos de civilização. Quando você remove a verdade, você também remove essa instância superior. Ora, não existe verdade. Então, qual é o problema, né? De eu, por exemplo, agredir o meu semelhante. De eu causar uma violência para alguém, né? Não tem problema nenhum, porque é a minha vontade. Se não há uma definição, um imperativo moral específico, como é o imperativo moral cristão, de que você deve respeitar o próximo, você pode usar de violência contra o próximo, se esse próximo estiver ameaçando a sua integridade física. Sim, você pode se defender, lógico. Mas eu digo o seguinte, quando você remove o imperativo moral, tudo vale. Então o que passa, na verdade, a definir os seus limites? A sua capacidade, basicamente, né? É o que a gente chama de lei da selva. Se você for forte bastante para impor a sua vontade, você pode matar pessoas, você pode roubar, você pode fazer o que você quiser. É a visão de Michel Foucault, né, da realidade. Qualquer outra força que possa frear os seus impulsos primais, ele chamava de forças de opressão, né? É bizarro, mas é verdade. Então essa turma traz esse relativismo, essa noção de que existem várias verdades, tá, diferentes, que é um absurdo, a verdade é uma só. Então, para justamente remover o conceito de verdade, é a mesma coisa da arte. Se qualquer coisa é um objeto de arte, então não existe arte. Então, se qualquer coisa pode ser verdade, também não existe a verdade. E aí você pode aceitar qualquer coisa. Isso tem um outro aspecto dessa questão que vale a pena a gente comentar aqui, que é o seguinte. Você já deve ter ouvido falar, né, essa falácia de que você deve respeitar as opiniões das outras pessoas. Isso é uma falácia completa, gente. Opinião não é feita para ser respeitada. Você deve respeitar as outras pessoas, não as opiniões. Opiniões são feitas justamente para serem discutidas, né? Então, uma pessoa pode dizer para você, por exemplo, que a grama é azul. Você tem que respeitar isso? É claro que não. Você vai dizer para essa pessoa, não, desculpe, você está enganado, a grama é verde. Ah, mas eu estou vendo azul. Bom, então você tem duas opções. Uma, você é daltônico, né? Então você mostra para ele uma outra coisa verde. Você está vendo verde e azul aqui. Pode ser que a pessoa seja daltônica. Outra coisa, a pessoa pode estar com um problema cerebral diferente, né? Está tendo alucinação. Mas de qualquer jeito, nenhuma das duas coisas faz com que a grama deixe de ser verde. Essa pessoa simplesmente está com um problema de percepção. Um outro exemplo mais ideológico, mais colocado na nossa realidade é o seguinte: o cara é homem, tá? Nasceu homem e de repente ele diz assim, agora eu sou mulher. E aí?
Isso muda ele? Isso é uma questão de opinião, a gente deve respeitar isso. Quer dizer, o cara diz, eu sou mulher, eu devo então considerar que ele é uma mulher? Ele virou mulher só porque ele disse que é uma mulher. Evidentemente, não. Ele está com um problema de disforia de gênero. Ele está com uma percepção errada do sexo dele. Tá? Ele não deixou de ser homem por causa disso, porque simplesmente ele disse que agora ele passou a ser uma mulher. Então, observa o perigo disso, né? Por trás dessa questão da relativização e do respeito a qualquer barbaridade, meramente porque é uma opinião, você tem uma agressão ao próprio tecido da realidade. Quer dizer, então você começa a dizer que a realidade é irrelevante, né? E aí, meu amigo, passa qualquer noção bárbara, né? Passa genocídio, passa qualquer coisa. E você perde também, né, âncoras morais e filosóficas fundamentais para a civilização. Por exemplo, o respeito à vida. Por que você vai deixar de matar um velhinho, né, que está acamado, uma vez que ele já não é mais útil à sociedade, ele está lá na cama, né, tendo que ser tratado? Por que você não mata ele então? A gente não mata ele, né, porque a gente foi criado em cima de uma moral cristã de que, bom, primeiro, ele é um ancestral nosso, ele merece o nosso respeito, a nossa consideração, o nosso cuidado, o nosso carinho, né? Tudo isso vai por água abaixo quando você tira a verdade de cena, tá, gente? Então, na verdade, quando você tira tudo, o mundo se torna uma mera questão material. Você pode matar, você pode ser tão prático quanto você queira, tá? É muito perigoso, tá, gente? Então, vale a pena a gente saber disso, tá? O relativismo, ele é um perigo verdadeiro e ele é uma ferramenta absolutamente fundamental na destruição das nossas amarras morais, né? Na destruição do moralismo. Nunca se deixem intimidar quando disserem que você está sendo moralista, tá? Ser moralista é uma qualidade, tá? Não é um defeito. Eu sou moralista. Qualquer pessoa honesta é moralista, tá? O que é chato é você ficar que nem os agentes do politicamente correto enchendo o saco de todo mundo, né? Isso não é ser moralista, isso é ser chato. E o que a gente mais tem é regressista chato, tentando dizer que você não pode falar uma coisa, que você não pode falar outra, etc, né? Então isso se confunde com moralismo. Cuidado, tá, gente? Eu falo um pouco mais sobre isso, né, no primeiro módulo do curso Nós Somos o Ocidente, que nós estamos agora terminando o segundo módulo, o Milênio Brilhante. Depois nós vamos produzir o terceiro módulo sobre o Iluminismo, sobre a Revolução Francesa, as grandes descobertas das navegações. Depois vamos para o quarto módulo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e o quinto módulo, que são os tempos atuais, tá? Eu recomendo que vocês acompanhem. O curso está disponível, né? Está à venda em www.cursoocidente.com.br. Se você gostou desse conteúdo, saiba que você pode ter aulas particulares ou em grupo comigo mesmo, né? Com o professor Eduardo Vieira, no Rio de Janeiro, ou aulas remotas via internet, tá? Também particular ou em grupo, sobre vários outros assuntos, né? Dentro da minha gama de possibilidades. Você pode entrar em contato comigo através de WhatsApp no 021 98895 8522 ou entrar na página www.professord.com.br. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.